Continua o impasse na Grécia, enquanto a Europa do Norte começa aparentemente a ceder. Atenas continua a negociar a chegada da tranche já no final deste mês. Ingerências na cobrança de impostos, descidas do IVA. Várias são as hipóteses em cima da mesa. Analisamos o caso grego com as presenças de Amândio Antunes, Jorge Lundar Vaz, Diamantino Marques e José Magalhães. Bom dia aos quatro e obrigada pela vossa presença. Começo aqui pela minha esquerda. A Europa e o FMI preparam um novo plano de resgate que prevê que autoridades internacionais cobrem impostos em Atenas. Só assim é que a Grécia vai lá, é essa a impressão que pelo menos dá. A Europa, pouco e pouco, vai dando os passos que deveria ter dado de uma forma mais planeada e mais sustentada. Porque para termos uma moeda única, já falámos aqui várias vezes disso, era fundamental haver uma união económica a sério e uma união fiscal, ou seja, uma harmonização fiscal a nível europeu. E, portanto, o problema da Grécia, o problema pontual de cada país, e neste caso da Grécia em particular, para ser ultrapassado, e devido à gravidade que ele incorpora, para ser ultrapassado exige, efetivamente, uma política europeia de intervenção na economia e na fiscalidade grega. Porque a Grécia, só por si, não vai ter capacidade para sair da situação em que se encontra. E Isso é mais uma perda de soberania. Sim, mas ao integrar a União Europeia e ao aderir à moeda única, são passos que os países dão e que têm que ter consciência que, para ter os benefícios, também têm que abdicar de algumas regalias. E, portanto, nesse caso, os países, antes de aderirem à moeda única, é que têm que pensar seriamente se essa adesão é benéfica ou não é benéfica, se responde ou não responde àquilo que o país pretende para o seu futuro. Porque não podemos querer só a parte boa do bolo, não é? Portanto, o bolo também tem a fava, e neste caso, a Grécia, e Portugal para lá caminha também, tem que abdicar de alguma soberania, nomeadamente em termos fiscais e em termos económicos, para que consiga obter os recursos necessários para resolver os seus compromissos, porque a dimensão da dívida e a atual situação económica do país, por mais prazos que se estabeleçam neste momento, não é visível que sejam viáveis em termos de resolução do problema, porque não é com um planeamento financeiro único e simplesmente que se resolve um problema estrutural e um problema económico. E o problema da Grécia é um problema económico profundo. A Grécia andou durante muitos anos com déficit, a acumular déficit. Neste momento continua com déficit. Prevê-se que durante o próximo ano haja algum alívio nesse campo, mas não é seguro. E por isso os compromissos que assumiu, não só com a Troika, como com os outros credores anteriores, são excessivamente elevados para que o país tenha capacidade só por si de criar meios, de arranjar meios, já não digo para amortizar a dívida, mas pelo menos para pagar o serviço dessa dívida, ou seja, pagar os juros que essa dívida gera, que são excessivamente altos quando um país está a dar prejuízo, ou seja, quando um país não consegue efetivamente sequer produzir, gerar riqueza para as despesas correntes, quanto mais para pagar despesas de financiamento. Voltando aqui agora ao caso grego, a verdade é que os mercados ontem registaram algum ânimo. Com a chegada de um novo pacote, os mercados vão viver tempos de ânimo, tempos positivos, rapidamente voltam ao vermelho, vão continuar assim, como é que será? A incerteza dos mercados vai se manter, não é? Poderá haver subidas pontuais dos mercados, mas serão sucedidas na semana seguinte ou no dia seguinte com quedas, portanto, às vezes bastante acentuadas, porque a incerteza é forte e não é esta ajuda que vai colmatar essa incerteza. Porque o governo grego e o povo grego já perceberam que o problema da Grécia não é só um problema grego, é um problema da Europa. E como já perceberam isso, eles estão a usar isso já como fator de negociação com a própria Europa. E por isso é que estão a exigir à Europa aquilo que não exigiam aqui há um ano atrás. Portanto, estão a exigir mais dinheiro, estão a exigir mais prazos, estão a exigir, portanto, outras condições, porque eles já perceberam que se a situação for para uma situação de ruptura, não são só eles os penalizados. E o principal penalizado será a Alemanha.
e a Alemanha e a França não querem de forma alguma ser penalizados, interromper o ciclo de crescimento económico que estou a viver neste momento, com um problema da Grécia. Portanto, tudo farão para que esse problema não exploda, ou seja, não haja uma bancarrota na Grécia. Portanto, agora, a resolução a longo prazo do problema passa efetivamente pela própria Europa, porque a Grécia não tem capacidade para o resolver. A Europa que diz que a crise do euro não é crise nenhuma, que está, enfim, estancada. Está, porque o euro nunca esteve tão alto como está hoje, não é? Portanto, o euro como moeda, não é? A nível global. Mas a Europa não está bem de saúde. Não, os países do norte e centro da Europa estão bem. Mas com Portanto, estes pequenos problemas... Isto são pequenos problemas, são mesmo pequenos problemas para os países do centro e norte da Europa, que se podem transformar em grandes problemas. Podem pôr em causa o projeto europeu todo, obviamente, na totalidade. E a Grécia já percebeu isso. E como já percebeu isso, que neste momento é um pequeno problema para a Europa, mas que se pode transformar num grande problema se a Europa não der a devida atenção à Grécia, a Grécia está a usar isso em benefício próprio e nas negociações que está, neste momento, a encetar com a Alemanha e com a Troika. E Portugal é um país, voltando à questão do Portugal e as semelhanças que tem com a Grécia, é um país muito semelhante à Grécia. Semelhante à Grécia em termos de estrutura económica, em termos de prática política. Vejamos, a Grécia, uma das bases do problema grego, da origem, foi a falta de exatidão nos números que eram revelados em termos de discussão orçamental, em termos de dívida, etc., que se veio a verificar que não eram reais. Em Portugal isto também aconteceu durante longos anos, em que houve sucessivos governos a tentar camuflar, a tentar esconder a realidade do déficit. Ainda hoje não sabemos exatamente qual é que é o verdadeiro